Fala para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você. Abra os seus ouvidos espirituais. Glória a Deus. Nós falamos, última vez foi no dia 13. Vamos ver se é aqui. É aqui. Vamos ler esse versículo, 1, 2, 3 já? Em conhecer ao Senhor. Eu só estou fazendo uma revisão em 3 minutos. A vida cristã é uma jornada, só é salvo se chegar ao final. Se Jaelson puder dar um pulinho aqui em cima, ficar aqui, operar um pouquinho o som daqui para dar uma ajustada, eu agradeço. 3 passos para a nossa vida espiritual que são fundamentais, já citei, expliquei detalhadamente. O primeiro passo é mudança de natureza de inclinação. Mudança de natureza de inclinação, ou seja, só quem muda o coração da pessoa, o desejo da pessoa, a inclinação da pessoa é o próprio Deus, quando a pessoa nasce de novo. A segunda coisa, deixar o pecado e a velha vida. E a terceira coisa, desejar e buscar. Já falei sobre isso. A vida espiritual, falei sobre a ótica de 3 tipos de pessoas. Está melhorando. 3 tipos de pessoas quais são? Primeiro, é a pessoa natural. O que a pessoa natural é? Você pode ler para mim? Pessoa que você conhece, que é uma pessoa comum. Todo mundo nasce como pessoa natural. A segunda pessoa, a pessoa que nasceu de novo, mas que é carnal. O que significa a pessoa que é carnal? Carne, impulsos. E a terceira pessoa é a pessoa espiritual. O que a pessoa espiritual é? Pelo Espírito de Deus. Perfeito. Então, quando Deus nos chama para segui-lo, Deus não está pensando que homens naturais vão seguir a Deus. Não existe isso. Os homens naturais se inclinam para as coisas da matéria, se inclinam para o enriquecimento, para os impulsos. O homem carnal, do mesmo modo, só que o homem carnal ele tem uma chama, ele tem uma ligação com as coisas de Deus, só que ele não obedece, ele não segue, porque ele continua seguindo o impulso. Quando fica com raiva, quebra tudo. Quando no trânsito alguém dá uma fechada, xinga todo mundo. O homem carnal, ele sabe que Deus existe, mas ele não segue a orientação do Espírito Santo. O texto bíblico de João 6,63, obrigado, Gerson, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Isso é uma tradução que no literal grego seria: o Espírito é o que está vivificando, a carne não é proveitosa para nada. Ou seja, todo mundo aqui precisa entender, todos aqui precisam entender. E é interessante que a última vez que eu falei aqui, no dia 22, o filho de uma criança aqui, 10 anos, chegou para sua mãe e falou assim: minha mãe, preocupado, falou: minha mãe, eu sou um crente carnal. Falou assim para sua mãe, por causa dos seus impulsos, da sua desobediência. As crianças estão entendendo, os jovens estão entendendo. E eu falei do axioma número 1, a carne é a parte maligna em nós, o espírito é a parte divina em nós. Falei do axioma número 2, o conflito interior leva à vida abundante ou ao pecado. Você tem um conflito de obedecer a Deus ou de obedecer seus impulsos e seus achismos. Então você entra num conflito, ou você vai para a vida abundante ou vai pecar. E o terceiro, a luta espiritual entre nossa natureza carnal e o espírito. Por isso temos que andar em espírito. A luta é espiritual. Então, você pode estar preocupado com o mundo, com o Brasil, com o dólar, com a economia. Você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Você não é ministro da economia para estar preocupado com isso. Se você está preocupado com isso, você está perdendo seu tempo como cristão. Primeiro, que como disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Segundo lugar, a sua preocupação não vai resolver nada. Se você souber administrar o seu dinheiro, mesmo que o mundo esteja caótico, você já vai resolver o seu problema. Agora, se você for ministro das finanças, aí tudo bem. Então, isso foi o que nós já vimos até hoje. Só que hoje a gente vai ver outras coisas. E a gente vai dar o início a um ponto muito importante. Aliás, esse ponto aqui é a virada de página para uma vida em profundidade. Eu espero que hoje você tenha revelação e entendimento para isso. 1 Coríntios 9, 25 e 27. Eu queria que a igreja lesse esse texto bíblico que está na tela, ainda mais com a tela. Ah, não, todas as duas estão bem visíveis. Então vamos ler juntos? 1, 2, 3 já? Para obter
para ganhar, que dura para sempre. Perfeito. Ou seja, aqui a gente tem um texto de 1 Coríntios 9, em que Paulo está mostrando a carreira espiritual. Por isso eu disse no início, não será salvo, a não ser que chegue ao final salvo. Todos que estão aqui presentes conhecem cristãos desviados. Para você ter uma ideia, o último censo do IBGE dava conta de que existem 70 milhões de desviados no Brasil. Ou seja, nós temos aproximadamente 30% do Brasil de desviados. E também uma verdade que o último censo, as pesquisas eram feitas do seguinte modo, quando ia na casa: católico, católico praticante, evangélico e evangélico praticante. Sabia disso? Porque o número de pessoas que dizem que têm fé e mais nada cresceu muito, mas eles são considerados nas igrejas, em todas, católicos, seja qual for, pessoas desviadas. Por que isso? Essas pessoas não irão chegar ao fim da jornada, porque eles estão entendendo que ter fé é suficiente, e não é suficiente. A fé é suficiente para você entrar, mas a fé não vai sozinha te garantir chegar. A fé é suficiente para você entrar, mas uma vez que entrou, você tem que adicionar à sua fé uma série de outras coisas. A fé sozinha não te salva. A fé sozinha te coloca no caminho, mas você precisa de outras coisas para andar. Por isso ele está fazendo uma comparação, Paulo está falando, lá em 1 Coríntios 9, que existe uma luta, aquela luta dos jogos romanos. As pessoas têm que se esforçar. E ele está dizendo nessa comparação, na frase em amarelo, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós estamos lutando para uma coroa eterna. Então, todos que estão aqui presentes têm mais ou menos 70 anos de vida para conquistar uma eternidade de 70 elevado a 70. Ou seja, é infinito. Você tem um período de tempo para dar certo. Se você der errado nesses 70 anos, a sua eternidade será um fracasso. Por que razão? Porque aqui é o pátio das escolhas. Aqui é o pátio das decisões. Por isso o texto continua ali em vermelho, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui não é um novo convertido falando, aqui é Paulo apóstolo. O apóstolo disse, eu posso ser reprovado. Como é que um apóstolo vai ser reprovado? Ele entra numa vida de amargura. Ele entra numa vida de amargura, ele entra numa vida de culpar o outro. Ele então teve uma crise numa igreja, teve uma crise com alguém, e ele viu aquilo, se escandalizou e saiu da igreja. E quando ele sai da igreja, ele tem um motivo para sair da igreja. E aí que ele sai da igreja e fala, eu não vou mais para lá, porque lá só tem assim, assim, assim. Aí você pergunta para ele, e o que tu está fazendo fora? Aí ele poderia responder, eu sou melhor do que todos eles, pronto, acabou de pecar. O que esse cara vai fazer fora? Me diz. Se lá é o lugar, se lá é o hospital, se ele não se reconhece doente, não precisa de Jesus. A Bíblia diz, não são os sãos que necessitam de médico, e sim os enfermos. Então, eu vou logo dizer para você, eu como pastor, eu sou enfermo. Não sei se você está são, mas eu sou enfermo, eu preciso de cura. Eu preciso de remédio, eu preciso de assistência, eu preciso de tratamento, eu preciso. Quantos precisam de tratamento? Digo amém. Então, esses são doentes, são enfermos, e Jesus veio para esses. Portanto, o axioma número 4, em cima desse texto, diz assim, a competição cristã não é contra outros, mas contra si mesmo. Então, o que vai acontecer? Você sempre vai ter a oportunidade de ver meu erro, ver o erro do líder, ver o erro do seu irmão, ver o erro de um pastor lá da televisão. Essa semana, me colocaram para eu olhar, né? Foi até o Fredo que foi lá em casa, e ele me falou, você soube o que aconteceu, rapaz? O André Valadão, ele falou lá um negócio lá no dia do orgulho gay, no mês do orgulho gay, não sei. E ele falou isso, e rapaz, você soube lá, e eu peguei, ele estava lá em casa, a gente começou a assistir aquilo ali. E assistir a fala do André Valadão,
depois a fala do Caio Fábio, depois a fala do Hermes, depois a contrafala do Valadão, e o pau quebrando, e o nome do site, Fuxico Gospel. Que maravilha, né? Você vendo o quê? Aí a gente foi jantar, eu falei, mas rapaz, os evangélicos lavando roupa suja em público. O cara falou, deixa ele falar, é problema dele. Aí entrevistaram uma pessoa que é homossexual. O que você acha? Eu não acho nada. Pastor Valadão, ele fala o que ele quiser, eu faço o que eu quiser. E daquela baixaria. Mas tem gente que, por conta do outro, tomou decisão pessoal. Não, o seu problema é em você. Seu inimigo está em você. Seu inimigo está nas suas inclinações que você não sabe lidar com elas. Como se o problema do Brasil é Lula, Haddad. Não é o problema do Brasil, eu tenho um problema é comigo. Não é o problema do Brasil, é o problema da minha santidade, é da minha jornada, da minha carreira. A segunda frase que eu coloquei aí, o prêmio da eternidade justifica qualquer renúncia e estabelece um foco definitivo. Irmãos, hoje começou o curso de noivos de Gabriel e Ana Dias. Fiquem de pé vocês dois, por favor. Fiquem de pé os dois jovens, por favor, que são amigos. Pronto, começou o curso de noivos, a jornada iniciou hoje. E eu pedi a eles, e eu digo a você, como é que começa um curso de noivos? Dizendo a eles como é que vai ser o curso de noivos. Tem livro para ler, vídeo para assistir, e precisa de foco e concentração e vigilância. Foi ou não foi o que eu falei hoje? Estou falando em público, né? Para botar mais pressão em cima deles. Obrigado, viu? Não é para botar pressão. É dizer que eles vão ter que ter um foco para poder casar no dia 28 de outubro. Então você tem 3 meses, são 107 dias até lá, e 107 dias de foco. Senão não chegam lá. Então é claro que para eles isso vale, mas você acha que não vale para a carreira espiritual de cada um de nós? É claro que vale. Por isso que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que depois de pregar todo mundo, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então isto entra em Mateus 16, 24, que é um texto bem conhecido, eu queria que a igreja lesse aqui, Mateus 16, verso 24, 1, 2, 3, já? Esse texto é um texto clássico. Se você não sabe disso, ele é dito depois que Jesus pergunta aos discípulos, que ele revela aos discípulos que ele vai morrer na cruz. Ele revela que vai morrer na cruz, aí Pedro fica assustado, diz assim, não, você não vai morrer não. Aí ele fala, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas dos homens, mas as que são de Deus. É o 23. Então disse Jesus, se alguém vier atrás de mim, porque eu vou morrer, tome a sua cruz, porque eu vou tomar a minha. Negue-se a si mesmo, porque eu já estou me negando totalmente. E siga-me. O versículo é dito assim. Do verso 23, ele está falando com Pedro. E no 24, ele está falando para mim e para você. Pedro, tome sua cruz, porque eu já tomei a minha. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que é a cruz? Vamos lá. O que é a cruz de Cristo? Tome a sua cruz. A cruz é meu marido. Então, eu estou lhe avisando que se seu marido morrer, você não vai para o céu. Claro, porque se sua cruz é seu marido morrer, não vai para o céu. Não existe. A cruz é meu filho, então se ele casar, então também não vai para o céu. Ele casou, não vai para o céu. A cruz não é uma pessoa. A cruz é a vontade de Deus. O que Jesus precisava? Precisava vir à terra e tomar a cruz. A cruz é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem peso? Tem. A vontade de Deus tem preço? Tem. A vontade de Deus dói? Dói. Mas dói muito menos que o pecado. Tem preço muito menor que o Satanás cobra. É muito mais leve do que o que é cobrado pelo inimigo. Mas tem. Vai negar que não? Jesus disse, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas tem peso. É suave e é leve, mas tem peso. Então, esse peso é o peso que você tem que tomar. Só que você vai ter que dizer, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. E ninguém renuncia por ninguém, meu irmão. Ninguém é santo por ninguém. Por isso, o axioma número 5, negue-se a si mesmo. E aí eu digo, liderança e discipulado primeiro são autoliderança e autodisciplina. Queria que você lesse isso. 1, 2, 3, já?
Liderança e discipulado. Porque, irmão, se você não receber o que eu estou te passando, por exemplo, vida devocional, coisa simples assim. Se você não receber uma instrução que você acredite nela lá fora, você não recebeu a instrução. Porque o que eu estou dizendo aqui, ou você crê, por isso que eu tenho que usar a Bíblia. Você crê e se vira com isso, porque eu também me viro. Eu estou com minha família, irmãos, eu estou lá, estou eu e Fernanda. Tem duas famílias organizadas, Rafael e Eide são organizados. Não é bagunça, não sabe quem manda, filho bate na cara do... Nada disso. Niles e Flávia são uma família organizada. Então, cabe a mim ser sábio para não me envolver. E cabe a mim estar perto para acolher. Então, é uma distância que eu tenho que equilibrar. Eu não posso entrar, não devo e não posso. Mas, ao mesmo tempo, em dado momento, não, faça assim não, mamãe não gosta. Eu tenho que interferir e posso interferir, mas sempre com uma distância de que não interfira na autoridade deles. Pergunta, é fácil? Quem é avô sabe que não é. Você tem que ter uma sabedoria para você não ir além da responsabilidade que é dos pais e da responsabilidade que é dos netos, obedecer os pais, dos filhos obedecerem os pais. Mas a frase que todo mundo fala, quem estraga o filho é quem? Os avós. Aqui, com Fernanda, nananina não estrago neto, filho nenhum dos meus netos não são estragados por mim, de jeito nenhum, está repreendido. Vai estragar você, eu não estrago não. Eu não. Por quê? Porque eu tenho que ter essa medida. Então eu estou lá, estou me liderando, eu estou me disciplinando. Porque discipulado liderança e discipulado não é eu fazer sobre você. É você tomar, na verdade, e você mesmo fazer. Agora, o processo de eu te ensinar, sim. Aí você tem que chegar, Niles, eu não sei fazer orçamento doméstico, não sei o quê. Ou então, rapaz, a gente não consegue conversar, o que a gente faz? Aí alguém ensina. Ensina você a dialogar, ensina a conversar, ensina a se submeter, e vira as costas, você vira as costas e se vire, meu irmão. Porque na hora do vamos ver, ninguém toma a cruz de ninguém não, meu irmão. Ninguém é salvo por ninguém não. Nem marido salva a esposa, nem esposa salva marido. Não existe isso. A decisão de obedecer leva à disciplina. Bom, aqui é que eu quero pegar o miolo. O miolo. O fim último, o alvo. Queria que a igreja lesse Romanos 14, 7 e 8, que está na tela. 1, 2, 3 já. Porque se vivemos... somos do Senhor. Meus irmãos, é uma coisa que a gente recomenda 5 livros para leitura. Primeiro livro, Por Evangelho Simples. Você lê o Evangelho Simples, esse livro. É um livro que faz uma generalização do que nós cremos do que é o Evangelho. Por exemplo, a pastora Eliane da Joade, ela veio aqui e pregou, uma bênção aquela irmã. E resultado, nos dias seguintes ela levou os 3 livros. Ela levou o de Romanos, levou o de Fundamentos e levou para o Evangelho Simples. Eu esqueci de dar os 40 dias com Jesus, será, rapaz? Meu Deus do céu. Enfim, aí ela acho que dei. Ela levou e pegou, começou a ler o livro por Evangelho Simples e começou a postar nos stories dela. Eu soube depois, né? Porque eu raramente entro no Instagram. Aí alguém me disse, olha, está postando tal. Aí, as frases do livro. O livro dá uma noção clara da simplicidade do Evangelho. Ela tem vários comentários que eu não vou falar em público aqui, porque ela falou para a gente pessoalmente sobre a videira. Vou falar um só. Foram 53 pessoas no treinamento e primeira vez que acontece isso. Os 53 na sexta, no sábado e no domingo, todo mundo vinha e ninguém faltar. E todo mundo no horário. Primeira vez. Trabalha com 40 denominações, mas a primeira vez que aconteceu foi aqui. Aí eu falei, discípulo é diferente, mas lá. E é mesmo. Mas só esse comentário. Então ela pega ali, por Evangelho Simples. Depois você tem um outro livro, Uma Vida com Propósito, muito importante. O que eu faço da minha vida? Para quem eu vivo? Uma Vida com Propósito. Aí tem Seu Destino na Cruz e tal. Agora, um livro, Jesus Cristo é Senhor. Livro fundamental. Se você não compreendeu o Jesus Cristo é Senhor,
você nunca será um crente espiritual. Nunca. Vou explicar por quê agora com esse texto. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Sabe por que acontece suicídio? Não é só porque a pessoa está com angústia tão grave que ela quer acabar a angústia, não. Vou contar o caso de uma pessoa que era da videira, se afastou e cometeu suicídio. Há muitos anos atrás. Essa menina tinha um relacionamento com um rapaz que também era da videira. Eles se afastaram. Ele então foi com uma menina. Ela era apaixonada por ele, segundo era dito. E então, quando ela soube que o rapaz, o ex-namorado, estava com alguém, X, ela entrou em desespero e foi na sua casa, no fundo, pendurou uma corda e se matou. Eu fui lá no dia. E o que um suicida faz? Um suicida, em muitos casos, como foi esse caso, ela se mata para culpar o outro, para deixar o outro péssimo, com a culpa durante anos, dizendo, eu fui culpado por aquela morte. Esse rapaz depois voltou na videira, tal. Alguns aqui sabem da história toda que eu estou contando. Alguns mais antigos sabem dessa história toda. E ela fez isso com ele. Ele era um crente verdadeiro, ela estava afastada. Ela cometeu um desatino, certamente foi o diabo que instilou a ideia de suicídio, para ele ficar culpado. Ele não ficou culpado. Ele era um servo de Deus, menino direito. E aquele relacionamento não era sadio, e ele largou, e aconteceu isso. O texto diz, nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Ela morreu para o outro. Morreu para matar o outro, para ferir o outro, para trazer culpa no outro. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Eu morro para o outro? Então eu morro para você? É isso que o texto está querendo dizer? O texto é explicado pelo 8, porque se nós vivemos, é para Jesus que nós vivemos. E se nós morremos, é para Jesus. Ou seja, Jesus é a referência universal. Se uma pessoa não tem Jesus, morreu para Jesus. Se uma pessoa tem Jesus, vive para Jesus. Jesus é o balizamento universal. É a medida ISO 9000 para toda pessoa. Todo ser humano. Ele é a referência de vida e morte. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, isto é tão óbvio, tão claro, tão transparente, que se a sua vida se renova nos seus próprios projetos e planos, você tem que perguntar se você entendeu o Evangelho. Porque no momento em que você estava morto para Deus, morto para Jesus, portanto morto, e você encontrou Jesus, você recebeu vida, uma vida que a Bíblia explica com o nome grego Zoe. Você recebeu vida, então você agora está vivo em Cristo. Você agora pertence a Jesus. Por isso o livro Jesus Cristo é Senhor. Não se trata de que você tem fé em Cristo e agora eu sou crente. Isso é muito pouco. Porque o diabo também é crente. Está escrito lá em Tiago capítulo 2, acho que é verso 13 ou 16. Crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios creem e até tremem. Então não é a fé. É a consequência da fé. Você tem a fé, mas você tem mais. Você tem a consequência da fé. Qual é a consequência da fé? É viver para Ele. É viver do jeito dele. É viver sujeito a Ele. Que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, o que diz o texto? Somos do Senhor. Diga, você é, para a pessoa do seu lado, você é todinho de Jesus. Pode falar. Todinho de Jesus. Você podia perguntar ao seu marido, quanto você tem na sua carteira aí agora? Vê se ele sabe responder agora. Quanto tem na sua carteira aí? É de Jesus. Pode falar, é de Jesus, viu? Olha o que significa isso que ele acabou de dizer. Jackson virou para Gislaine e falou, Jackson, quanto tem? Jackson tem pela cara, tem uns 2.800 aí na carteira. É, cheio da grana. Aí ela tudo é de Jesus. Aí Jackson fala assim, então eu vou ofertar. Não, calma. Não é assim. É de Jesus, entendeu, Jackson? Então,
administre com sabedoria para Cristo. Entendeu? O que você tem na mão, Jesus não está pedindo para você dar, não. O ofertório acabou. O ofertório acabou. O que você tem aí, essa camisa, essa saúde que você tem, é de Jesus, meu filho. Essa saúde é de Cristo. O dom, olha aqui, ó. O dom musical de Jonatas é dele. É dele? É dele nada, é de Jesus que deu a ele. Ele está usando o dom de Cristo. Eu fiz até um desafio para ele na frente de Alfredo hoje. Peguei uma testemunha aqui e fiz um desafio para ele. Ele, quando for dormir, não vai dormir direito. Daqui a uns dias ele vai chegar para mim e dizer que quer. Sabe por quê? Porque quando Jesus dá, é Jesus que dá e ele faz. Ele já tomou indireta aqui no microfone, mas não vou dizer o que não. Está registrado. É leve, é gostoso, assim. O desafio é dar risada, mas é do Senhor. Vem. É assim que a vida é. Se vivemos para... Então a sua vida é do Senhor. Uma pessoa que vive para o Senhor, aí eu vou ler as 3 frases. Eu queria que a igreja lesse a primeira. A igreja lê a primeira frase, o centro. 1, 2, 3, já? Agora, uma pessoa que quer ficar rica porque quer ficar rica, que quer ter sucesso porque quer ter sucesso, que vai estudar porque deu na... Porque eu sempre disse que eu ia fazer. Se você está com essa fixação, você nunca vai ser um cristão espiritual. Porque quando você está no trabalho, aquele trabalho é um chamado de Deus para você, para fazer o melhor e abençoar pessoas. Se você está numa escola, é para você ser uma testemunha, uma luz para levar Jesus àquelas pessoas que você conhece. Ou seja, em qualquer canto que você está, você é o agente de transformação, você é quem faz a diferença. Você tem que entender isso. Você tem que ser o quê? Jovens, você tem que ser o quê? Jovens. Oh, pelo amor de Deus, jovens, vocês têm que ser, a gente tem que ser o quê? Influente. Por isso o nome é influente. Essa é que é a questão. A segunda frase, só os jovens, por favor, leiam aí a segunda frase. Como está vendo a tua vida? Tua vida tem influência? Como está vendo a tua vida? E a terceira frase, só as que vão para Novo Paraíso vão ler. Só as que vão para Novo Paraíso, aliás, os homens que vão para Novo Paraíso, se quiserem ler, pode ler também. 1, 2, 3, já? Não tem como andar no Espírito se você não está vivendo para Deus. Ou seja, a vida faz sentido quando você vive para Deus. Quem vive para si não vai conseguir ser um cristão espiritual. Fim último, o alvo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Novamente, vamos ler? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha só, vocês estão aqui na frente, uma família linda. Deus vai formar essa família linda aqui de 28 de outubro. Perfeito. 28/10. Agora, o curso de noivos é para dizer para eles, vocês vão viver para a glória de Deus. Você vai fazer o papel de Cristo para com ela. E você vai fazer o papel da igreja para com ele. Vocês vão fazer uma unidade que glorifica a Deus. Pronto. Esse é o ensino básico do curso de noivos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O curso de noivo é para ele. O curso de noivos é para tirar a vida vivida na mediocridade de si mesmo, mas viver com ele, viver para Deus. Bom, agora a gente vai ler Romanos 6 e começar a parte final. Romanos 6, verso 12, 13 e 14. Eu queria que a igreja agora lesse, porque nós começamos agora a entrar numa coisa um pouco mais teológica, mas a gente vai ler isso aqui como Paulo ensina. E Paulo tem um portanto ali no meio. Portanto, é uma conclusão. Então vamos lá, Romanos 6, versos 12, 13 e 14. Vamos lá, 12. Pecado em vosso corpo mortal, nem tampouco ao pecado por instrumentos de iniquidade,
Mas apresentai-vos a Deus e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Presta atenção agora, que eu vou lhe ensinar. A vida cristã, ela não é uma vida de muitos cultos, é uma vida de toda entrega. É uma vida de total entrega, não é de muitos cultos. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ouvir 1000 vezes a mesma coisa. Você precisa obedecer 1000 vezes a mesma coisa. Vou repetir. Você não precisa ouvir 1000 vezes a mesma coisa. Você precisa obedecer 1000 vezes a mesma coisa. Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que um jovem, nessa altura do campeonato em que crianças estão recebendo filme pornográfico nos seus celulares, sem querer receber, recebem. Chega na escola, tem um celular, por alguma razão, um smartphone, mas um bendito colega coloca filmes pornográficos para um menino de 6 anos. Meninos de 6, 7 anos estão com a mente contaminada. Como é que um jovem que se converte, ele pode ser santo numa sociedade dessa? Os irmãos concordam que é impossível, sim ou não? É impossível, sim ou não? Claro que é possível ser santo, irmão, senão Deus não tem poder. Existe um recurso de Deus para instilar santidade em cada um de nós. O recurso de Deus já está dentro de nós, já é o Espírito Santo que está dentro de cada um. Só que o problema é que nós não apresentamos o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. O que acontece? Você considera que você pode cantar qualquer música, ouvir qualquer música, ver qualquer filme. Você considera que tudo é normal, que o que não for é religiosidade. Meu irmão, preste atenção. Se você brincar com o pecado e você pecar, você está provado que você é escravo do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, está escrito aí. Então, o que faz para o pecado não ter domínio sobre você? Você tem que apresentar seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque o filme pornográfico está lá no seu celular. E você diz: eu vou fazer o quê para não me masturbar? Eu vou o quê para eu não pecar? Fazer o quê? Quem é discipulador, quem é líder, quem é mãe e pai, que vai te impedir de pecar? Ninguém. Você peca se você quiser. Então, se um jovem não pode dizer eu não quero, então não há Espírito Santo nesse jovem. Você está entendendo? Isso vale para quê? Vale para todo mundo, irmão. Vale para o camarada que está sentado no seu trabalho e uma mulher com aquele vestido, e cada dia os vestidos estão mais apertados que o negócio. Eu falo assim: rapaz. E aí o camarada passa o olho e vê a bunda da mulher. Sim, eu estou falando isso no púlpito mesmo. E o cara uma vez vê, outra vez vê, outra vez vê, e o olho dele não precisa ser santo. Ele é santo na igreja, mas o olho não precisa ser santo. Você está entendendo? Ele tem que dizer: Senhor, santifica os meus olhos. Então tem olho para ser santificado, tem boca para ser santificado, tem ouvido para se apresentar a Deus essas coisas. Mas só você sabe o que é problema para você. Eu sei o que é problema para mim, você tem que saber o que é problema para você. Tem gente que tem problema com a língua, tem dificuldade de falar a verdade, tem dificuldade de não reclamar. Tudo é uma reclamação, uma queixa. A Bíblia fala para não queixar-se, mas para ser grato. Aí você sabe que é a mesma Bíblia, mas também a mesma Bíblia diz sobre os olhos: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Tá, a Bíblia diz. Então, na hora que você sai da teoria da vida abundante, da vida plena, você entra na sua prática, não é na prática da igreja de teoria, não. Não é a igreja que tem que dar teologia para você, não. É você que tem que parar e falar: qual é a minha teologia de santidade? A sua teologia de santidade vai confrontar aquilo que é a sua fraqueza. Por isso que você tem que apresentar a sua língua, a sua boca, seu olho. Você tem que apresentar o Senhor, suas mãos. Você tem que apresentar o seu tempo. Olhe só como é que a Bíblia diz.
Olha o que a Bíblia diz, no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí você fala, amém, concordo, para obedecer a sua concupiscência. Você viu aí? Olha o que diz, obedecer a concupiscência. Então tem uma concupiscência. Paulo está falando, não é para mundano, está falando para crente. Então tem uma concupiscência. Por que a gente fala para o casal aqui, o noivo? Por que a gente fala para não beijar? Que é pecado beijar? Não. É pecado beijar? Claro que não. Mas por que a gente fala, rapaz, não beije? Por que a gente fala? Por causa da tal da concupiscência. Vê que tu abre a boca e você simula um ato sexual com a língua. O que acontece com a outra parte? Se excita. E o que acontece que a outra parte se excita? Você está... A Bíblia chama isso de defraudar. Defraudar é você fraudar. O que é defraudar? É você oferecer um prazer que você não vai atender. É fraudar. Cometeu uma fraude sexual que não vai atender. Então, eu estou falando linguagem clara porque a concupiscência de cada um de nós é diferente, irmão. A concupiscência é diferente. Tem concupiscência, irmão. Hoje eu estava assistindo um vídeo que meu filho mandou. Tem concupiscência de gente que está, como é que se chama? Está enlouquecida pelo que aconteceu com o Brasil. Tem gente que está perdida. Vou falar assim, psicopatologicamente perdida depois que Lula ganhou. Os caras que orou, que fez e aconteceu, aí Lula ganhou, o cara ficou psicopatologicamente perdido. O cara está assim, rapaz, você viu o que vai acontecer? Você viu que a Haddad baixou? Você viu a reforma tributária? Eu não vi nada. Eu vi a palavra, eu vi o devocional tudo para ele. Os caras perderam a noção de realidade. Alguém conhece algum tipo de pessoa assim? Eu conheço. Gente que perdeu a noção de realidade. Não tem mais paz em Cristo porque Bolsonaro perdeu. Você viu que Bolsonaro, a inelegibilidade dele, problema dele, ele sempre foi político, ele que se vire, ele tem advogado para pagar. Eu vou para o Novo Paraíso, problema dele. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nunca me deu nada, nem um voto que eu dei a ele. Ah, mas eu acreditei. Acreditei, fim de papo. Morreu aí. Acreditei, fim de papo. Não vou ficar doente por nada. Se a minha concupiscência é dizer, eu quero um Brasil novo, então eu estava maluco. Todo mundo estava maluco. O Brasil novo, o Brasil é velho, o Brasil já era um maligno. Você sabe disso. Então, e perceba como a concupiscência é variada. Chega uma hora da vida que a pessoa devaneia, fica louco. Mas tem gente que está lá com problema na pornografia. Como eu contei na última vez que eu preguei aqui. Aquele pastor que é viciado desde os 6 anos de idade. Então, assim, a concupiscência, quando vem, você já sabe, ou você diz, não vai reinar na minha vida, ou nunca será um crente espiritual. O texto diz, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Irmão, vou falar um negócio para você. Se converta 250 vezes, mas abandone o pecado. Meu irmão, se converta 250 vezes. Qual é o problema de você vir aqui à frente e dizer que é orgulhoso? Você está aqui sentado. Aí fala assim, vem aqui à frente, mas Deus está falando contigo. Qual o problema de você vir aqui, sozinho aqui, ó? Por quê? Porque Deus chamou você de soberbo e arrogante. Aí você fala, todo mundo está me vendo, entendi. Você quer vender uma imagem de santo. Não, sair, mas você não quer, então não quer vender uma realidade para Deus. Você se preocupa em não vender para as pessoas, mas para Deus. Tu está fazendo o quê? Tu está sentado fazendo jogo. Está sentado fazendo jogo, porque a tua concupiscência é orgulho, que é o caso da minha. É o caso da minha. Eu tenho várias ferramentas para lutar contra o orgulho. Várias. Porque minha gênese de pecado da concupiscência é orgulho. Sempre foi. Então eu tenho que carregar a cruz e lutar contra a minha concupiscência. O que eu faço? Eu me apresento a Deus como instrumento de justiça. Eu lido com isso, com a renovação da minha mente, para nunca voltar a ser orgulhoso. Só que o que está acontecendo é que eu estou ajudando pessoas que têm fraqueza nessa área do orgulho. Já ajudei pessoas que eram viciadas em sexo ilícito, a ponto de sair com uma mulher para a orgia. Atirei gente de tudo que foi situação de pecado, mas a minha é orgulho. E aí, quando chega uma pessoa com aquela mesma demanda, o que eu faço? Eu ajudo, porque eu sei que conheço disso aí. Eu sou um perigo, então eu já não confio em mim. E já lido comigo apresentando a Deus.
E aí o texto do verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Meu irmão, eu te garanto que o pecado não tem domínio sobre o povo de Deus. Não tem, não é que se você fizer não vai ter, não. É uma frase estampada assim, uma frase garrafal como isso aqui, ó. É uma frase de outdoor. O pecado não tem domínio sobre você. Você tem que entender que ele não tem. Mas aí você tem uma inclinação dentro de você e você dá lugar a ela. Então não é o pecado que está te dominando, é você que não está apresentando a Deus o instrumento de justiça. Senhor, eu sou teu. Se você, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, vamos você assim, você é um músico. Não é o caso de Jonatas, não. Ninguém aqui. Mas eu falando, de Jonatas fosse um cara orgulhoso, era um perigo ele tocar. Jonatas, hoje é seu dia, viu, Jonatas? Já vou falar mais umas 3 vezes de você, já. Aí Jonatas está tocando aqui, as pessoas começam a elogiar Jonatas. E Jonatas começa a entrar em problemas. Porque ele toca demais, não sei o quê, taraná. Quem que está com problema? É o problema dele. Rapaz, eu sou realmente... realmente privilégio para Deus me usar. Assim... Então, meu irmão, ele que se vire com o orgulho dele, e a outra se vira com a pornografia lá atrás. O outro se vira com a mania de passar o dinheiro do resto do caixa. Atrapalhado financeiramente, então rouba. Nunca consegue se consertar financeiramente, tira aquilo que não é seu. Então o que você tem que fazer? Senhor, me livre, Senhor, me ajude. Senhor, e você vai enfrentar, porque você sabe, o pecado já não vai ter domínio para você se você é de Cristo. Mas você vai ter que apresentar o seu membro como instrumento de justiça. Aí digamos, né, Jonatas de novo, né? Vou perturbar ele hoje. Aí você, Senhor, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Aí um dia ele vai chegar neles, eu não vou tocar não, porque meu coração não está legal. Ele que tem que fazer isso. Porque ele é um homem santo, é um líder, é um homem sábio, é um homem de boa... Está tudo certo com ele, mas ele, olhar o coração dele, hoje eu não vou tocar não, velho. Dá para eu não tocar? Pelo amor de Deus, irmão, é tudo simulação, é tudo onda com ele, tá? Nada disso, ele é humilde, tá? É tudo onda com ele. Mas você entendeu. Então, eu encerro aqui essa noite. Apresentar-se a Deus é consagração, é santidade. E apresentar o corpo a Deus é serviço. Ontem uma pessoa procurou Fernanda porque quer servir a Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Quando terminou, saiu de lá, deu o nome e vai para Novo Paraíso. Coisa linda. Mas por que aconteceu aquilo? Aconteceu uma operação do Espírito Santo e ela então apresentou o corpo a Deus. Você precisa entender que seus planos acabaram, meu irmão. Quem tem plano é Jesus. Quem tem plano é Jesus. Bem-vindo ao reino dele. Quem manda é ele. Então, por favor, submeta a sua profissão a Deus. Ontem eu estava com Mateus Rios, discipulado. Discipulado não para, meu irmão. É o tempo todo. Eu estou em São Paulo trabalhando com o Rafael. A última coisa que ele, na hora que eu fui embora, ele senta comigo e fala: Nils, eu quero a palavra sua. Sobre me deu assunto, eu não vou dizer aqui o qual é. Mas ontem Mateus chegou e perguntou para mim uma coisa da área profissional. É porque isso. Eu falei: não, cara, vai em frente. Não permita que aquilo que é negativo tome conta da direção de Deus. Ele é mesmo. Uma coisa simples. Mas não é simples. Ele se submete à condução de Deus. E o que Deus faz quando essas pessoas que se apresentam a Deus em consagração? Deus vai prosperando, abençoando, levando, honrando, usando. Porque quanto mais ele está numa posição, mais o Senhor vai usar para alcançar outras pessoas quando a pessoa tem um coração correto. Amém? Quero que essa noite você tome uma decisão. Hoje eu não vou chamar ninguém a vir à frente. Uma decisão de se converter. Uma decisão de se converter. Você não tem plano, irmão. Eu não fui para São Paulo com plano meu. Eu só fiz a compra da passagem. O resto, tudo quem fez foi Deus, muito além do que eu pedi. O influente, a mesma coisa. Como foi que o influente aconteceu, Mateus? A gente conversou aqui em pé, depois de uma macro. Eles passam um mês orando. Aí eu chamo os líderes da Hebron, ali na sala de podcast, achando que só quem tem discernimento sou eu, bobão. Aí eu falei assim: eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. É um negócio assim que eu não quero nem dizer o que é, assim. Aí todo mundo olhou para mim assim. Aí eu falei, que eu tinha combinado com o Mateus uma coisa.
Aí eu falei, ela, a gente, Mateus vai ficar assumindo, Mateus diz aqui. Eu, pô, velho, não tem nem graça, você já sabia? Não, gente, claro que é ele, claro que é. Já estava tudo na boca do pessoal do Hebron. Eu achando, Deus foi construindo, além do meu plano, além do plano das líderes, o Senhor faz o que quer na sua igreja. Que loucura, irmão, 100 pessoas em Novo Paraíso, isso é uma loucura. É por isso que dá certo, irmão, é porque é Deus que toma a frente. E é isso que Deus quer fazer com você, sabe? Você tem que hoje abandonar suas ideias, achando que elas são boas. Entrar no reino de Deus, consagrado a Ele. Dizer, Senhor, minha vida é tua. Senhor, minha língua é tua. Senhor, o que eu mais peco é com a boca, Senhor. E você vem 250 mil vezes aqui na frente, se for necessário, à frente. Fica aí mesmo. Mas a sua responsabilidade é com a sua vida. Com a sua concupiscência, com aquilo que está impedindo você de ser um homem santo. Fique de pé em nome de Jesus. Português, claro, papo reto hoje, não foi? Fecha seus olhos aí. Chama Lucas para vir aqui, ele vai fazer uma oração. Vai fazer uma oração de consagração. Ele vai fazer uma oração e você assuma a oração para você, tá? Ele vai fazer uma oração do fundo da alma dele. Assuma a oração, repita. Ore em cima, faça como você quiser. Mas a gente vai dizer para Deus, Deus, eis-me aqui. Deus, eis os meus membros aqui, eis-me aqui. Senhor, essa palavra, ela veio como flecha aos nossos corações hoje aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu poder sobre nós derramado nessa noite, Senhor Jesus. Nós, como igreja, nós nos rendemos ao Teu chamado hoje aqui para nós, Senhor. Um chamado à consagração, um chamado à santidade, um chamado ao serviço, Senhor. Nós compreendemos o que o Senhor falou hoje aqui para nós, Senhor. E por isso nós nos rendemos a Ti, Jesus, confessando os nossos pecados, confessando as nossas podridões, confessando as nossas carnalidades e nos arrependendo, Senhor. Porque queremos chegar no alvo, queremos chegar no final e sermos aprovados. Não queremos estar como os mortos no meio dos mortos, mas sim nos apresentar como vivos no meio dos mortos, Senhor. Nós queremos apresentar os nossos corpos a Ti, Senhor, em santidade, Senhor, como instrumento de justiça, Jesus. É o que nós queremos, porque essa é a Tua obra, Jesus, na Tua igreja. Nós queremos ser aperfeiçoados na verdade e na justiça do Senhor. Nós queremos nos gastar no Teu reino, Senhor. Nos empenhar no Teu reino, nós não queremos outra coisa. Nós dizemos sim para Ti, Jesus, para os Teus planos, para os Teus propósitos, para o Teu reino, para a Tua vontade. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, para todos os planos que você tem. A gente tem uma visão limitada, mas graças a Deus que nós não andamos pela visão que temos, mas pela Tua visão. Mas pelo Teu caminho que Tu tem aberto, Senhor. Obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por esse chamado. E nós respondemos com um sim a Ti, Jesus. Porque nós Te amamos e a nossa vida é Tua. A nossa vida não é mais nossa, Senhor, a partir de hoje. Se alguém ainda vivia dividido, hoje toma a decisão de andar convicto que a sua vida não é mais sua, mas sim do Senhor. Que os seus pensamentos, Senhor, que os desejos estão voltados para o Senhor. Os corpos estão agora submetidos ao Espírito, Senhor Jesus. Assim nós oramos, Te agradecendo por esse presente, por essa dádiva do céu sobre nós hoje aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.